Estou me lembrando aqui, Robin, uma história, né, de um mestre, né, um guru tibetano que estava num determinado lugar onde estavam cheios de discípulos sentados e ele lá fazendo os ensinamentos deles, transmitindo os ensinamentos. E aparece no local um, uma pessoa de uma outra seita lá, de uma outra organização religiosa, que tinha sentado ali também. Numa determinada altura, ele discordou do mestre e começou a ofender, e começou a brigar, e começou a criticar e falar alto e tudo. E ofendendo mesmo ele, né? E os discípulos ficaram incomodados com aquilo e o mestre assim, passivamente escutando. Aí um olhava para o outro assim, revoltados que estavam com aquela situação tão de ofensa que estava ali. E aí alguns lá se levantaram assim, já querendo tomar uma atitude para arrancar o sujeito para fora dali, ou mandar ele calar a boca, coisa desse tipo. E o mestre fez, né? Para. Deixa ele falar. Aí ele falou tudo, né? Aí ele, você terminou? Terminei. Posso fazer uma pergunta? Pode. Se alguém te dá um presente e você não quer aquele presente, o que acontece com o presente? Com quem fica? Uai, vou dar um de mineiro aqui. Uai, fica com quem quis dar o presente. Então ele fala: então, meu filho, muito obrigado pelo seu presente, mas eu não aceito. Exatamente. A gente tem essa questão, né? Tem uma outra parecida com essa, que é do monge que eles estavam na beira do rio, tinham que atravessar o rio para ir seguir no caminho do monastério, e os monges não podem tocar no corpo de uma mulher, porque eles fazem votos e eles não podem fazer. E tinha uma mulher que estava querendo atravessar o rio, e ela não conseguia atravessar. E aí o monge pegou, um dos monges, era um monge mais novo e um outro um pouco mais velho, o monge colocou a mulher no ombro, atravessou o rio, deixou ela do outro lado e o outro inconformado, porque ele quebrou as regras, porque as coisas não eram assim, e foi ruminável e falou, você não podia ter feito, você sabe que isso é errado. E os dois subiram e o outro em silêncio, né? Quieto, só meditando, foi embora e subiu e subiram, ficaram horas caminhando, chegaram no monastério. Evidentemente, o outro, inconformado, foi falar com o lama principal do monastério, né? Daí ele chega e conta o caso. Você não sabe o que ele fez. Ele foi lá e pôs uma mulher. A gente sabe que não pode. Isso fere os mandamentos, etc, etc. Daí ele falou, deixa eu ouvir o outro lado, né? Ele falou assim, eu fiz aquilo que também faz parte do nosso aprendizado. Se aparecer uma situação que eu tenho que ajudar alguém, eu ajudei alguém. Eu peguei a mulher numa margem do rio, ajudei a atravessar, deixei ela do outro lado do rio. É isso que você entendeu? Ele falou, é. Aí o lama fala para o rapaz que ficou inconformado. Ele falou, ele andou 10 metros, 50 metros, atravessou o rio e deixou a mulher lá. E você continua com ela na cabeça até agora. A questão é que nem sempre as questões das regras, né, a gente vai colocando e o julgamento que a gente vai fazendo com a intenção de cada um. Cada um tem uma forma de pensar, né? Ele olhou pelo lado de poder ajudar a pessoa e o outro ficou preso na forma como as coisas deveriam acontecer. Então eu devo deixar de ajudar porque não tem que ser daquela forma. E muitos de nós acabamos não fazendo algo de bom para as pessoas, porque a gente sempre imagina que tem que ser alguma coisa mais grandiosa. Mas a gente pode todo dia fazer a diferença na vida de uma pessoa. A gente não precisa fazer uma coisa grandiosa. Se a gente fizer todo dia ser a luz dentro da vida de uma pessoa, sendo para fazer uma orientação, seja para ouvir uma pessoa, sem que a gente crie julgamento, que a gente possa acolher a dor daquela pessoa, né? Que a gente possa fazer uma ajuda material, tudo isso vai transformando. É assim que a gente vai elevando a nossa frequência e agindo
né? Se inspirando nos grandes mestres, como foi Jesus, como foi Buda, como foi Krishna, como foi Maomé, porque foram seres que vieram e deixaram, através do próprio exemplo, um caminho. E nós precisamos nos inspirar, nós precisamos nos guiar por pessoas que nos inspirem, não copiá-las, mas nos inspirar para fazermos, porque são exemplos, né? São formas que nos foram colocadas de atitudes, de formas como nós podemos nos conduzir para alcançarmos esse estado de consciência, essa consciência crítica, que está de acordo com a própria nova Terra, né? Trabalharmos essas energias. Essas histórias são exemplos assim que transmitem um conhecimento muito grande, né? No caso dessa aí que eu contei, por exemplo, é o da tolerância, né? De a pessoa saber ouvir, não se envolver com a energia negativa, não se revoltar e colocar uma explicação ali, um esclarecimento assim, que ao mesmo tempo é chocante para quem estava lá fazendo isso, e ao mesmo tempo é um ensinamento muito grande, sem nenhuma ofensa, né? Então, quando você não gera ofensa, na verdade você virou o rosto, né? Levou um tapa, mas não levou tapa nenhum, né? Porque não pegou tapa nele. E o outro é que levou tapa. Com Ou seja, ele certeza. bateu nele mesmo, né? E é muito importante entender isso, como essa outra. Isso tem um nome, né? Esse tipo de história, agora não estou me lembrando Uma como é que é. parábola, né? Como se fosse uma parábola, é um Seria uma ensinamento palavra. como Jesus falava também, né? Exato, tudo por parábolas. Então, são situações que levam as pessoas a raciocinar, a pensar, a avaliar, né? Tem uma bem curtinha aqui também de monja, assim, eu conheço um monte delas, assim, que são ótimas. Estavam caminhando na beira de um córrego, assim, de um rio, e aí viram lá um escorpião que estava quase morrendo afogado, você conhece essa, né? Não, eu E sei aí porque ela me veio à cabeça quando a gente estava falando disso, quando você comentou da outra. E aí o mestre foi lá e pôr a mão embaixo do escorpião para tirar ele da água e colocar no chão. E aí o mestre, o discípulo falou, mas mestre, ele vai picar tua mão. Aí ele colocou, pegou e pôs fora e levou uma ferroada do escorpião. Aí, esse escorpião é ingrato, olha o que ele fez, ele picou a mão que o salvou, eu vou pisar nele. Falou, não. Mas como, mestre? Não, o escorpião está certíssimo no que ele fez. Ele agiu segundo a natureza dele, e eu agi de acordo com a minha natureza. Então, está tudo certo. E essas coisas é que as pessoas no cotidiano que enfrentam situações com outras pessoas, quando elas conseguem entender essas parábolas e aplicar no seu cotidiano, é um ensinamento assim muito grande, muito importante, porque isso iria facilita para as pessoas a passarem a agir com mais amor e menos com aquela forma retroativa, né, de conflito, porque nós sabemos que o conflito ela sempre acontece quando as arestas dos dois se conflitam, né? As arestas, que são as impurezas da personalidade, que entram em choque. Então, você está passando muito próximo de outra pessoa e essas arestas entram em atrito. Mas se você está polido, mesmo que as arestas do outro te raspem, mas você está polido, aquilo não vai te machucar. Porque a maior violência é aquela que o indivíduo permite que ocorra com ele mesmo. E muitas vezes as pessoas machucam-se a si mesmas. Nem precisa ser outra pessoa. Nos ajude a alcançar mais e mais pessoas inscrevendo-se no canal.
deixe seu like e um comentário. Gratidão.